não vai Sim, falhar, Senhor. não vai falhar. Cremos em promessas. Ele prometeu. Somos Não igreja vai de falhar, promessas, povo de não vai promessas. falhar. Ele prometeu. Ele não é homem para mentir. Nem Levante as filho tuas de mãos homem para os céus. pra arrepender. Diga para Ele, Senhor Ele Jesus, cumprirá, tomei a decisão Ele cumprirá, de crer Ele em cada cumprirá. promessa que o Senhor já me deu. Ele é fiel, Sei Ele é fiel, que o Senhor nunca falhará comigo. Ele é fiel, Sou apegado a Ele é Ti. fiel, Aplaude Ele, aplaude, Ele não aplaude, vai aplaude. falhar. Amém, amém. Ele Santo. é o mesmo, Ele não vai falhar. Glória a Deus. Paz do Senhor Aleluia, Jesus seja com Jesus. vocês, amados. Podemos sentar, queridos. Que lindo enquanto tem um povo aí se enlameando. Tem um povo aos pés de Deus. Na mesma data, você está aqui na casa do Senhor. Quando eu vim ao Brasil, não tinha internet, então a informação era muito escassa. Aí eu perguntei para alguém que tinha estado no Brasil, falando, vou no Brasil, como é que é? Lá falou de carnaval e tal, que a minha vida ia mudar quando fosse no carnaval. Tudo se fará novo. E eu endiabrado, eu vim, olha, com o diabo no corpo. Eu cheguei na época do carnaval mais ou menos, eu não quis ir. Ainda estava com saci na testa, não quis ir. Não, fazer essa porcaria foi o maior livramento. Senão hoje seria um sambista do inferno. Glória a Deus. Amém e amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como é do conhecimento da maioria, o título da palavra de hoje é Submissão Total a Deus, subtítulo Entender a mente de Deus. Queridos, às vezes Deus dá certos comandos para a gente e depois Ele se retrai. E a gente não entende por quê. Você chega para uma pessoa e diz, olha, não vá por ali que tem um buraco. Aí a pessoa vai, mesmo sabendo, cai no buraco e tal. Nós às vezes temos a tendência de falar de novo, não vá que tem buraco. Deus não pode se dar a esse luxo, ficar repetindo ordens, comandos, instruções não obedecidas. Por quê? Porque no mundo espiritual a legalidade contra você aumenta. Quem mais sabe, mais é cobrado dele e dela. Mas não quer dizer que Deus não abre a boca, tudo vai bem. Só que diminui o açoite de quem não sabe. Deus se cala, que é a maior desgraça da sua vida. Porque se Deus parar de falar, você está por conta. E os demônios passam a decidir teus passos. Então, nós só temos um destino nesta vida. Uma decisão a tomar. Obedecer Deus à risca. Não importa se a ordem veio para eu entender, deixar de entender. Se estou de acordo ou se não combina, que não é minha praia. Olha, deixa todo o teu achômetro de lado e obedeça Deus em tudo. Não contrarie Ele em coisa alguma. Não conflite com Deus em nenhuma área, em nenhuma decisão da tua vida. Não entre em rota de colisão com as instruções dEle. Eu vou te mostrar vários personagens, vários. Temos exemplos vastos na Bíblia sobre a trajetória dos nossos pais da fé na Bíblia. E por mais que o comando parecia que veio para causar dano a eles, mas os que obedeceram saíram muito bem. Deus está te dando algumas instruções e nem todas são fáceis de entender. Deus te pede para tomar algumas decisões que podem aparentemente te trazer grandes problemas. Mas entenda uma coisa: o Pai Celestial não precisa te colocar em desgraça para Ele cheirar aquilo e ficar mais forte. O Pai Celestial não se alimenta da tua dor, Ele não é demônio.
Um pai que te deu o filho dele para salvar você, ele não vai querer pôr você agora na lama, entenda isso. Mas alguns comandos, eles são radicais mesmo. Vemos pela trajetória. Vamos começar no exemplo número 1. Vai comigo para 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Lamentavelmente, Saul achou que Deus exagerou. Diga comigo, Deus nunca exagera. Deus deu um comando para Saul, Saul achou que Deus está exagerando. Não deve ser bem assim. Há coisas que Deus fala com a gente radical e a gente acha que, não, mas não é. Deus não vai ser essa coisa apertada. Saul caiu nessa mentira. 1 Samuel 15, 11, Deus fala para o profeta Samuel que ungiu Saul. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi, esse é o verbo que me interessa, me provi de um rei. Nosso primeiro exemplo está com Saul. Deus fala assim para ele: vá nos filhotes dos gigantes, dos demônios. Os demônios faziam sexo em invocações satânicas, incorporavam os chefes para dormir com mulheres, gerar filhos de demônios na terra. Então Deus fala para Saul: vai lá e liquide a fatura, porque esses demônios são os mais temidos do Oriente Médio, aonde eu estou te mandando. E os animais deles têm cruza com os demônios. Me limpe tudo, faxine tudo. Porque Deus também, além de que Ele tem uma rixa para limpar, Ele também quer limpar daqui por diante. Porque Ele sabe da ameaça que eles vão representar a Israel lá na frente. Aí Saul achou que Deus exagerou. Então ele chega, o melhor do rebanho, leva para Israel, eles cruzam com o nosso rebanho, vai ficar tudo grande como esses aqui. E ele traz o rei para fazer a aliança. Deus não é idiota. Ele traz o rei dos demônios lá, filhote dos demônios. Ele traz ele, o tal de Agag. Então, o primeiro exemplo para nós hoje, sobre Deus se prover de. Ele não sabe o que ele perdeu. Saul não sabe o que perdeu. Porque Deus chega e diz para Samuel: não só ele perdeu o reino, como agora eu improvisei. Quer dizer, tudo que Deus fez na vida de Davi era para ter sido na vida de Saul. Todo o Oriente Médio aos pés de Saul era para ser aos pés de, que era aos pés de Davi, era para ser aos pés de Saul. O profeta Samuel chega para Saul e diz: o que você fez, rapaz? Isso aqui era teu teste. Era o teste. Era o mão na massa para ver o que vai sair dali. Para Deus saber se te entrega tudo que está por vir. Ele quis dizer para ele, quando falou para Deus sacrificar, é ser obediente à risca. Custe o que custar. Saul, eu, você, Deus nos dá comandos que conflitam com a nossa opinião. Mas muitas vezes é um teste. Qual teste? Para a gente ser aprovado, para Ele liberar tudo. Eu recebo comandos de Deus na minha vida. Eu tive dias que me revoltei. Um dia eu falei para o Senhor, um dia não, várias vezes. Eu duvido que o Senhor pede para os teus outros ministros o que fica me exigindo aqui, eu não estou aguentando mais. Um dia ele gritou no meu ouvido: eles não me pediram para não deixá-los ir para o inferno, vai continuar na linha assim. Então hoje que Deus vai me liberar tudo nas minhas costas que vai vir,
eu vou agradecer Ele por ter sido 100%, não 99%. Ele exige 100% comigo. Ele deu um comando, vai ter que ser 100%. Saul teve que ouvir que Deus se proveu. Entrou de improviso para levantar um menino que não tinha nada a ver. A maior desgraça da minha e da tua vida é se tivermos que olhar alguém sentado numa cadeira e sabermos no fundo, essa cadeira era minha. Mas eu brinquei com comandos de Deus porque achei que ele era muito exagerado. Aliás, todas as religiões aí fora são tão mais frouxas do que a nossa. A nossa é muito rígida, tem que dar uma atualizada. E de repente você olha e alguém está se movendo lá na frente, cadeira de prosperidade, de juventude, de poder de Deus. E você diz, tudo isso era meu, o que eu fui fazer? Queridos, exemplo número 1 para nós. Deus não exagera quando dá comandos. Aplaude Ele por isso. Ele não está brincando. Segundo personagem, Gideão, Deus chega para Gideão e arruma um grande problema para ele. O comando para Gideão é ele ser odiado pela família, desonrar o pai dele diante da nação inteira, isso exige que os irmãos o matem. Confrontar a cidade, exige que os homens da cidade não só tenham ódio dele, queiram matá-lo. Olha o comando. Em Juízes capítulo 6, versículo 25, Deus chega para Gideão e pede algo que não é normal. Algo que traria graves problemas para mim, para você e para Gideão. Naquela mesma noite, Juízes 6, 25, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai. Olha, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de quem? Teu pai. Você vai destruir o demônio que teu pai se fez dentro uma de sacerdote dos demônios, colocou, e a nação inteira tem vindo aqui fazer sacrifício para esse bicho maldito. E você vai dizer para a nação inteira, meu pai é um louco. Sabe o que isso significa diante da família? Forca. Significa espada furando Gideão. Derriba, corta. Versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade fez dele. Então o comando era muito grave. Eu duvido que muito crente bonachão ano 2024, que qualquer ventinho de provação já quer desviar, já quer mudar de igreja para uma mais fácil, uma que só fala que Deus vai me dar dinheiro, que aceite obedecer a Deus aqui. Eu duvido. Mas Deus, quando dá um comando, Ele não está avisando destruir a tua vida. Sim que a ação imediata do comando vai trazer problemas, sim. No versículo 30, então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho para que morra. Então o comando não era de brincadeira, não. Queridos, a minha vida com Deus, o tempo passado com Deus me ensinou algo. Não importa o que Deus me peça, não importa quem vai falar mal de mim, não importa quem não vai entender, não importa quem vai ficar falando no meu ouvido noites inteiras, eu estou pouco aí. Primeiro eu vou obedecer e depois questiono o que foi que eu fiz. E se falhei, vou dizer que estou ficando louco mesmo, me interno, não faço nada direito. Mas se acertei, Deus vai me pôr lá em cima. Ah, mas e se fizer 20 erros e um acerto? Um acerto para Deus supera 1000 erros. Aplaude Ele por isso. Aplaude mesmo. Em Juízes 8, 26, por Gideão ter obedecido, escute muito bem o resultado disso. Um comando que não faz sentido, traz problemas, põe a vida de Gideão em risco, etc. Ele vai lá e obedece. Aí,
ele recebe só nessa empreitada por ter obedecido a Deus. Todos os impostos que se traziam aos pés de Salomão dos países davam 666,666 na testa daquele imbecil Salomão. Todo ano o diabo jogava e falava: ó, na tua mão, na tua testa, você é meu. Não vem com a história que você é de Deus, você é endemoniado. Era 666 ciclos de ouro todo ano, juntando todos os países que estavam debaixo do seu domínio. Gedeão sozinho recebeu, olha, está em Juízes 8:26. Recebeu 1.700 ciclos sozinho. Ele recebeu no bolso lastro de economia maior do que países inteiros da época. Mas não é aqui que eu quero parar, que já é muito. Ele ter obedecido ao comando de Deus tornou Gedeão, na galeria da fé, um homem salvo. Dá glória a Deus por isso. Colocou ele nas moradas celestiais, colocou a história dele na Bíblia. E tem mais, o problema não era financeiro. Gedeão não derrubou aquele bicho maldito e depois não destruiu os inimigos. Então acabou a miséria, acabou o domínio de Satanás. Os homens da cidade que queriam matar Gedeão agora estão beijando as mãos e os pés dele, porque não são mais roubados. Pode plantar, pode colher, pode vender. E o pai de Gedeão, idem. E tem mais. Qual é a região que mais alguém agora quer morar? Vou inverter a pergunta. Qual era a região mais temida de se morar? Era exatamente a cidade de Gedeão, porque era divisa com os filisteus, ismaelitas, os ladrões. Então, quando havia colheita, eles já estavam na divisa e já estavam levando tudo. As pessoas vão fugir dali, vender a casa de graça, para poder ir para lugares mais centrais no país, para pelo menos serem menos roubados. Agora, qual é o lugar que Israel inteiro quer morar? Qual cidade de Israel? A de Gedeão. E o valor das casas? Subiu muito. E o valor das fazendas? Subiu muito. E a rua onde Gedeão mora com o pai dele e a família dele? É aquela rua. Qual é o valor do metro quadrado agora? Vai usando a tua mente. Veja como um comando de Deus exaltou tudo. O pai e os homens da cidade queriam matar ele. Agora estão dizendo: que bom que não levou em conta nossos falatórios, palavrões, ameaças, sentar na cozinha em vez de tomar café, ele esfria, de tanto que falamos mal de você antes. Que bom que você não deu ouvidos a isso, se fez de surdo ou de surda, e obedeceu a teu Deus. Aplaude a Deus pela vida de Gedeão, aplaude. Quando Deus te der comandos, se faça de surdo, porque o diabo vai levantar pessoas para bloquear você, bloquear o comando de Deus em você, porque ele sabe que o comando deixa você como? Apreensivo. Tua pastora não é nenhuma imbecil nem endemoniada, porque se é imbecil joga o cachorro dela pela janela. Mas ela não é, ela de burra não tem nada mesmo. Mas mesmo sendo essa espiritual, gigante espiritual que ela sabe. Comando que Deus me dá, eu não falo para ela. Vou lá e faço. Primeiro eu faço. Mandou dar, eu já dei. Depois eu conto. Para não vir me perguntar se deu, não deu, como vai ficar. Como vai ficar? Primeiro eu vou obedecer a Deus. Vai dar uma de Sara que me faça dormir com uma Hagar e trazer um bendito de Ismael. Não vou entrar nessa. E ela é o mesmo. Eu tenho esse combinado com ela. Ela me pergunta porque ela quer. Porque eu falo para ela: Deus te mandou, nem me pergunte, vá lá e faça primeiro. Mas vou repetir, e se não houver o acerto, mas no dia que fizer o acerto, Deus vai te recompensar por tudo que você errou lá, por ter confiado nele. Queridos, segundo exemplo nos ensina, vale a pena obedecer comando de Deus. Não importa o quanto ele vem contra o nosso achômetro. Aplaude a Deus por isso.
Terceiro personagem, você vai ficar impressionado pelos resultados, está em Jonas 4, versículo 2. Deus chega para Jonas e diz: vai a Nínive, prega lá, diga que eu vou arrebentar com tudo, não vai ficar nada no lugar, vou descer para o chão aquilo lá. Jonas fica desconfiado do comando, ele acha que Deus não está falando o que teria que ser. E aí, o que ele mais temia ali aconteceu. Deus salvou a cidade. Jonas queria que torrasse, não que salvasse. Então, em Jonas 4, versículo 2, Jonas está agora muito chateado, se sentindo enganado, sentindo que Deus fez uma pegadinha, colocou nas redes sociais para ganhar like em cima dele. E ele fala assim para Deus. Jonas 4:2. E orou Jonas ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em ira, grande em benignidade, e ainda volta atrás quando diz que vai fazer o mal se alguém se arrepende. Queridos, antigamente o profeta que profetizasse e não se cumprisse tinha que ser apedrejado até a morte. Isso era lei. E os países fora levavam à risca esse aqui. Para quê? Para não serem enganados, porque para eles os profetas dos demônios, não importa de onde vem, não podem bagunçar a cabeça dos reis. Então eles eram cruéis. E Jonas está com uma proposta de Deus para cair numa dessas. Profetizar algo que não vai se cumprir. E aí ele vai a Nínive e ele fala, em 40 dias, todos conhecem essa história, por livre e espontânea pressão, jogado por um peixe grande na porta, ele vai falar, dá uns dias aí que vocês vão ver o que vai acontecer, aí Deus salva a cidade. Deixa eu te falar algo, a cidade de Nínive era a maior exportadora de podridão de costumes. Ela exportava os costumes de podridão e jogava nas portas dos países, exportava para Israel. Alguém diz, mas é a minha vida, o que você tem a ver com isso? Eu ser um depravado, um alienado, uma alienada espiritual, uma norma sexual, um alienado. Deus me criou de um jeito, mas eu virei uma aberração. O que você tem a ver com isso? Tem tudo a ver, queridos. Porque o que nós vemos das pessoas na rua é um esgoto que a gente é obrigado a viver, porque a gente viu. Eu sou obrigado a beber um esgoto porque tive que ver. Um cara mata um outro na tua frente, ensanguenta ele inteiro, rasga ele em 10 pedaços. Vai dizer para você que você tem a ver com isso? Lógico que você tem a ver com isso. Você vendo a cena, ela não sai mais da tua mente. Tem coisa que a gente vê, umas passeatas aí, que a tripa da gente vai para o chão. Jonas, o Oriente Médio, odiava Nínive por isso, porque toda a depravação de uma cidade de luxo, eles faziam as depravações deles lá, e isso era exportado para os países e vazava dentro de Israel. Número 2, Nínive era uma grande potência bélica, era temida. Esses caras não conheciam compaixão, e eles alugavam, pasme, gigantes. Então vai brigar com eles, compram gigantes e mandam destruir tudo, não sobra nada. Quem que não vai odiar um país desse? Terceiro, chegaram a causar terrorismo em Israel, exigir impostos. Então Israel, para que não venham mandar os delinquentes destruir tudo no país, Israel pagou impostos. Deus chega para Jonas e diz, vamos salvar eles, vamos primeiro dizer que vai desabar tudo. Por que vai desabar? Porque o Oriente Médio está clamando a Deus para livrá-los dessa coisa maldita. Então Jonas, ele fala, eu não vou, porque eles vão fazer alguma coisa aí que o Senhor vai se agradar, e eu vou passar por idiota, e o pior, em vez deles irem para o inferno, eles ainda vão para o céu. E aí, o que ele temia aconteceu. O comando de Deus, com a desconfiança de Jonas, coincidiu. Minha desconfiança era certa. O Senhor me armou uma peça. Não é verdade. Vamos ver o resultado de Jonas ter obedecido a Deus, por mais que o comando parecia uma pegadinha. Agora, Nínive se converteu ao Deus de Jonas. A cidade mais podre do Oriente Médio
Agora ela obedece ao Deus de Israel e estancou a podridão. E com o poder bélico que ela tem, ela vai dizer, isso aqui é podridão, esses costumes são podridão, pode parar de fazer. Dá glória a Deus aqui. Número 2, se tornou bebê no colo de Israel. Filha espiritual. Porque agora que Deus poupou a gente, manda os sacerdotes para que nos ensinem, abram sinagogas e nos ensinem qual é a regra. Tudo bem que Jonas é de uma época, enfim, não vamos nos aprofundar muito nisso, mas mande gente, discípulos de Jonas, que nos ensine. Se tornou, olha, a cidade mais temida do Oriente Médio, mais podre, agora é um bebê espiritual no colo do povo de Israel. Quer ver a terceira mais linda? A cidade que causava terrorismo e exigia impostos, agora é o maior protetor do povo de Jonas. Aplaude a Deus, aplaude. Ai de quem mexer. Queridos, obedecer a Deus, por mais que não bate, não dá liga, vai me arrumar um grande problema, manda o diabo para o inferno. Se Deus me quiser em problema, eu me enfio em 10 para Ele. Se Deus me mandar para o lado de barranco, eu pulo da Torre Eiffel para Ele. Eu não estou nem aí. Eu aprendi que meu Pai Celestial não arma pegadinha para os seus. O Pai Celestial, quando pede algo radical, Ele sabe o que está fazendo. E Ele vai te honrar poderosamente por você, porque você não obedeceu a um comando que só te faz bem. Você obedeceu a um comando que contraria tudo que a lógica diz. E mesmo assim você obedeceu. E grande honra é para a tua vida. Aplaude Ele mais uma vez, aplaude em nome de Jesus. Quarto personagem é Obed-Edom. Esse cara, ele tem que ficar com uma arca que acabou de matar o filho de quem cuidou dela por 20 anos. Vou explicar melhor. A arca ficou 20 anos na casa de um tal de Abenada, tal. O cara não quis nada com essa arca porque não dava ibope. Jogou ela no fundo do quintal dele lá. E ficou muitos anos. Os filhos dele eram 2 que não valiam nada, Uzai e Aiô, e nunca quiseram nada com essa arca. Aí só que Obed-Edom não sabe nada disso. E Obed-Edom, ele é da região de Gate, lá de Golias, dos filisteus. Ele não tem nada a ver com isso aí. Ele mora no caminho, no trajeto. A única coisa que ele sabe é que essa arca, agora que ela dá uma balançada, Uzá encosta a mão para segurá-la, porque ele está cheio de amores. Por que está cheio de amores? Porque sem vergonha, está vendo que o rei está ali afeiçoado, todos os generais, todo mundo aplaudindo, todo mundo tocando. Isso aqui dá ibope, agora está cheio de amor. Aí Deus falou, é a gota d'água, manda ele para o lugar que tem que ir. Aí ele morre, porque ele encostou na água. Então olha agora o pacote que chega para a mão de Obed-Edom. Não é crente, não é do povo de Israel, não tem nada a ver com essa arca. Ele serve o tal de um demônio que chama Edom, Obed-Edom, servo de Edom, ele é sacerdote dele. Ele chega com uma arca de Deus, diga de Deus. Diga, a arca é de Deus. E ele tem que ficar com ela, porque o rei da nação está mandando. Então a arca que acabou de matar o filho do cara que cuidou dela há 20 anos, agora vai entrar na minha casa. Ele tinha 2 opções. Uma, pega a arca, joga no fundo do quintal, lá bem na beira da chácara, bem ali, e põe umas velas para ela aí, para os demônios dar uma acalmada. Ou a segunda opção, põe dentro de casa, vamos cuidar, vamos nos prostrar na frente dela. Olha que lindo. E aí, qual foi o fruto? 2 Samuel 6, vamos ler o 11 e vamos ler o 12. São 2 frentes. 2 Samuel 6, 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses.
E o Senhor abençoou a ele, a Obed-edom, e a que mais? Vou repetir. Ficou a arca do Senhor em casa, não no quintal, não na beira lá, quando vier buscar ela está ali. Ficou em casa. Ficou em casa, o Senhor abençoou a ele e a toda a sua casa. No 12, então avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. O plantio, os animais, o comércio, olha, floresceu tudo na vida do cara. Não vai aplaudir a Deus, não? Obed-edom deve ter se convertido, deve estar no céu para a Bíblia nos contar isso. Que bom que contrariou todos os seus achômetros e cuidou bem do que é de Deus. Que bom. Quinto personagem, Moisés. Deus chega para Moisés e diz, vai lá, fala com o faraó e tal. O faraó que quer matá-lo, que pôs o maior prêmio nas costas de um homem procurado no Oriente Médio. O que temos registro é de Moisés. O segundo, Saul por Davi. Todo mundo procurando esses caras para ganhar muito dinheiro. Mas o maior prêmio é o Egito, faraó nas costas de Moisés. Então Deus chega e diz, vai lá. E você não vai com o exército armado os dentes, protegendo você, pondo uma roupa de blindagem e falando da colina. Não. Vai sozinho, desarmado, só com meu poder. Você entra num palácio e diz, vim aqui falar com o cara. Aí Moisés já sabe de tudo isso, não precisa repetir para Deus. E ele diz uma frase, mas quem sou eu para eu falar com o cara? Queridos, que bom que Moisés obedeceu. Porque por mais que o comando punha toda a vida dele para sair morto mesmo, sair já carregado do palácio. E por mais que fazia ele um idiota, porque como que um cara chega para um imperador e diz para ele, solta o povo de Deus aí, solta tudo, tá? Não vai ficar nem os bens, você vai dar ainda dinheiro. Que isso? É manicômio. Ele obedeceu. Você não vai conflitar com Deus em nada, você vai obedecer. Não importa o que Deus te peça. Aí em casa, quantos dizem amém? Eu ouvi pouco amém, o resto tá indeciso ainda. Porque quando os demônios te pediram para fazer o que é aberração, você fez feliz. Então agora vamos inverter isso aqui. Aí, ele foi. E fruto disso? A coisa que mais Moisés queria, Hebreus fala isso, Atos fala isso, por Estevão, em Atos fala isso, que o que mais Moisés queria era libertar os irmãos dele, os familiares dele, o povo dele da escravidão do Egito. Ele conseguiu. Mas que mais? Ele se tornou o homem mais famoso do Oriente Médio. Que mais? Ele se moveu no poder de Deus, acionou o poder de Deus com uma vara na mão. Que mais? Ele dividiu o mar em dois. Que mais? Ele trouxe nuvem, trouxe maná, trouxe fogo do céu. Que mais? Tirou água da rocha. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Construiu o tabernáculo. Quando Deus deu o primeiro comando, não foi falado nada disso. Só foi falado, faça. Não vai aplaudir não? Não vai aplaudir aí em casa não? Senhor, depois o Senhor diz que me ama, me manda ir lá falar com o agiota que quer tirar minha vida, com o policial que não sei o quê. Quando Deus te pedir algo, Ele não vai te pôr no buraco. Ele vai te pôr lá em cima. Porque foi Deus que pediu. Outro aplauso para Ele. Sexto personagem, Maria. A proposta de Maria, assim que a barriga começar a crescer de uma solteira, como a Maria vem de uma família muito nobre de conceito, ela vai ser apedrejada na praça até morrer, para lavar a honra da família. Então a proposta de Deus, você vai engravidar solteira, a família vai ver a tua barriga crescer, assim que notarem os teus vômitos, não sei o quê, porque está grávida, você já vai para a forquilha. Ela disse, eu aceito. E tem mais,
toda a vizinhança, o café vai esfriar na mesa, porque só vamos falar de você, que é uma sem vergonha e tal. Eu aceito. E tem mais, e tem mais, e tem mais. Eu aceito. Compra-se em mim. Se Deus falou, está valendo. Aí não precisaria te dizer tudo que ela ganhou com isso, mas eu quero que você saiba de algo que passa despercebido a você. O Senhor Jesus afirmou que Ele é a face de Deus. Em João 14, versículos 6, 7 e 9, Ele enfatiza: eu sou o rosto de Deus, a face de Deus. O Senhor afirmou isso. Em João 14, 6, 7 e 9, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis por consequência também a meu Pai. Mas desde agora conheceis meu Pai e o tendes visto. No 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Queridos, a Bíblia toda diz que a face de Deus é o Senhor Jesus. Maria tem um bebê. O que uma mãe faz com seu bebê? Ela pega ele e joga ele na lixeira ou enche ele de beijo? E toda vez que ele faz algo que agrada a ela, dá essa bochecha aqui. Toda vez que ela beijava o rosto do Senhor Jesus, ela estava beijando a face do Pai Celestial. Eu quero um aplauso à altura aqui. Um aplauso à altura na tua casa. Olha como começou a proposta. Olha como começou a proposta grávida, vão te matar. Os crentes, profetas de Baal, que só sabem, macumbeiros, só sabem dizer que tua vida vai acabar na lama. E olha como terminou a proposta. Beijando o resto do Pai Celestial, o rosto dele todos os dias na sua casa. Outro aplauso para o Senhor Jesus aqui. Sétimo exemplo é de uma pergunta, uma equação que o Senhor Jesus fez. Está em Mateus 21, versículos 28 a 31. Sétimo caso de hoje. Mateus 21, 28 a 31. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro desse filho: vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Por que não foi? Por todas essas questões que acabamos de abordar aqui. Então, tem alguma coisa na ordem que não condiz. O sol está muito quente, todos meus amigos estão na farra e eu tenho que ir lá com a enxada, enfim. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Que pena que esse que não obedeceu, porque achou que o comando de Deus estava muito exagerado, só me trazendo dor de cabeça, fica me pedindo para dar dinheiro na igreja. Eu aprendi a não fazer, a se esconder dinheiro em aplicações bancárias durante uma boa fase da minha vida, porque Deus ficava de olho naquele porquinho que eu tinha. Tudo que os irmãos me davam, tudo que me passava pela mão de moedas, eu punha ou no porquinho ou na caixa lá. Até tinha uma senha ali que eu achava tão bonitinho, ter meu copo. Encher aquilo que ele falava: vai dar na minha igreja. Então eu não fiz mais. Aí um dia falei: vou inverter, vou começar a pôr nesta conta aqui. Vou pôr dinheiro que ninguém sabe, vou fazer uma coisa gordinha. Ela fica gordinha, pega aquilo que está lá e dá. Então, é melhor não fazer mais, porque ele vai pedir. Então, Deus me pediu e tal, e não sei o quê. Eu que tenho que pedir perdão quando ela fez miséria, ele fez miséria comigo. Enfim, ele não obedeceu. Ele não sabia que aquilo que Deus pediu para ele ir na vinha estava pondo ele nas moradas celestiais pela eternidade. Estava colocando ele dentro do reino de Deus.
E eu não preciso ler nenhuma página da Bíblia. Tudo que o outro, que mesmo não querendo, obedeceu, tudo que ele deve ter recebido das mãos de Deus. Muitos não quiseram obedecer a um comando que parece para manicômio. Porque tem gente que acha que isso aqui é manicômio. E eu sou um louco, palhaço de circo. Ele ainda fala lá que vai vir bola de fogo. E o pior que você diz, E fala que vão andar no ar. E que vai vir nuvem azul esverdeada. Aí você diz, E você está naquela igreja, tô. E você acredita nessas coisas? Sim. Você acreditou em comandos que muita gente já deu as costas. A desculpa é muita, é que, não, eu vou sair da casa firme, porque não tem amor. A desculpa é porque não sei o quê, porque o culto começa, que não sei como termina, que não sei o quê, que o estacionamento. Aí vai cada conversa fiada para no fim vazar daqui. Você ficou. Não sabem o que perderam. Muito em breve, lamento te dizer, nem vou dizer a frase, deixa eu te falar algo, eu vou falar de coisas boas. Muito em breve, você vai ver o quanto foi bom você ter engrossado as fileiras do avivamento, não saído da tua posição. Aplaude o teu Deus, aplaude. Aplaude mesmo, aplaude. Pastor de igreja, retome, antes que chegue o avivamento, eu volto a falar de avivamento. Esvaziou tua igreja, a retaliação foi grande. Saíram os investidores. Todos esses já eram de Satanás. Estavam na igreja que você achava que era tua. Volte a pregar como Deus está pedindo, que o Senhor Jesus está voltando e que vai vir o avivamento sim. Volte, retome, porque esta é a última chance de você retomar, retome. Aqui nós não saímos, se olhar vai ver mais cadeira vazia do que gente sentada, e nós sabemos por quê. E o culto de quinta é 10 vezes pior, é só cadeira vazia, e a gente não sai, não arreda o pé, não vamos nos vender nem para esse sistema, nem para Satanás. O comando de Deus esvazia a igreja, não sei o que, faz a gente ser chamado de louco. Se foi Deus que mandou, assumimos a empreitada para Ele. Aplaude a Deus aqui, igreja, aplaude. Retome na tua igreja, pastor, pastora, retome. Oitavo exemplo. Esse comando, você não vai enterrar teu pai, não vai enterrar ninguém, vai ficar aqui. Põe a família para odiar o cara. Se ele é primogênito, ele perde o seu direito de primogenitura. Perde o anel, não negocia mais o nome da família, o patrimônio não vem para a mão dele e é deserdado. Porque ele não foi no enterro do pai. E aqui em Mateus 8, 21 a 23. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. 22, Jesus porém disse-lhe, segue-me. E deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você entendeu o que o Senhor quis dizer para ele ou não? Ele disse assim para ele, se você for lá no meio dos teus familiares, eles vão te enterrar também, você não vai voltar para cá. Eles vão enterrar tudo que eu plantei em você. Vão te contar 1000 necessidades, 5000 responsabilidades, 300 problemas, e você vai ficar por lá. Eles vão te enterrar. Não saia da porta do avivamento. Vão te enterrar. Está me entendendo? Não saia. No 23, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiam. 26, 27. Veio uma tempestade muito grande. Pai, pastor, Senhor Jesus, deixa eu enterrar meu pai. Não vai enterrar ninguém, vai ficar aqui. Entrou no barco. Aí entrou. Veio uma tempestade. Vendaval, furacão. Tufão. Envolvendo água, mar. O Senhor vai lá e faz o quê? 26, 27. E disse-lhe, e ele lhe disse-lhes, porque temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens, entre eles o irmão que não foi enterrar o pai dele, se maravilharam dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Queridos,
Este homem, se ele vai enterrar o pai, ele não teria vivido essa experiência. Estamos falando do imediatista aqui agora. Da tarde para a noite, já não teria vivido isso. Quantos dão glória a Deus aqui? Só que como é que terminou a vida dele? Porque tudo isso dependia dele não ir enterrar o pai. Não importa o que a cidade vai fazer contigo, você não sai daqui. Em Apocalipse 21:14 diz que a cidade tem 12 fundamentos. Um dos fundamentos tem o nome desse discípulo, você, que nem o pai foi enterrar porque Deus te mandou. Aplaude o teu Senhor Jesus, aplaude. Pela eternidade. Que mais? Ele andou em poder. Ele se moveu no sobrenatural em Atos. As propriedades aos seus pés. Tudo isso dependia de um comando que contraria tudo e todos. Crente de evangelho fácil não teria aceitado o desafio. Você aceitou, você se prepare para o fundamento no avivamento que vai chegar. E teu nome estará nele. Aplaude o teu Deus, aplaude. Lucas 9. Versículos 61, 62. Outro discípulo lhe disse: Senhor, então é para te seguir? Lucas 9, 61, 62. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado olha para trás e seria apto para o reino de Deus. No capítulo seguinte, já o próximo versículo, que está no capítulo 10, versículo 1. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70. Ou seja, ele foi mandado para andar em poder. Se ele vai se despedir dos familiares, ele já não andaria nessa experiência nova na terra. Versículo 17 a 20, estamos lendo Lucas 10, 17 a 20. E voltaram os 70 com alegria. Diga, o que não se despediu da família, voltou com alegria. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome a teus demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder. Diga, e o Senhor falou para ele: eis que te dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada te fará dano algum. Mas não se alegre porque os demônios se submetem a você, mas porque teu nome já está no céu. Aplaude o teu Deus, aplaude. Décimo exemplo. Que bom, que bom, que bom que a viúva de Sarepta, ouvindo um comando de Deus que a matava mais rápido, obedeceu. Ela tem um pouquinho de comida para fazer um prato. 2 cavacos é para fazer um prato. E o profeta diz: morra mais rápido, traz a maior parte dele já para mim. Morra você mais rápido. E ela diz: se Deus mandou, eu aceito. Porque com Deus não há morte, só a vida. Está aqui, que bom. Porque além de que nós conhecemos a história, multiplicou aquela comida, ela não morreu. O filho lhe morreu mais adiante. E o profeta ressuscitou para ela. Ela teria perdido o filho de todo jeito. A morte já estava na casa dela. E quando Deus lhe fez uma proposta aparentemente de morte prematura, Ele estava dando a vida. Porque com aquele prato, Elias se instalou lá. Ressuscitou o filho dela. E agora o nome dela está no céu. E a Bíblia fala dela. Que bom que por mais que o comando de Deus parecia que tirava tudo de você, que você obedeceu. Que bom. Ah, pastor, se Deus me pedir meu posto na igreja pro irmão, você dá. Tem gente que entrega um microfone com ódio, com metralhadora na mão. Dá. Ah, eu vou sair dessa igreja, por quê? Porque não tem reconhecimento público. Desculpe, ninguém vê os meus frutos. Que vem com conversa. O que Deus te der, põe aos pés dos irmãos, põe aos pés de Deus. Você chega num lugar, teu nome está em alta, Deus diz: você não vai pregar. Quem vai pregar é a irmã que está contigo. Esse que está te acompanhando, ele que prega.
ó Deus. Não tem ó Deus, irmão, você que prega. Se Deus pediu, mas vamos dizer, queridos, nós tínhamos contato, na época que não existia nem internet nada, nós tínhamos contato com mais de 2.000 pastores, nossa agenda era para mesas lacrada. Deus mandou cancelar tudo para abrir uma igreja. A frase que me falaram foi se enterrar dentro de uma igreja quando enchiam ginásios com avivamento. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque na hora que voltar para o reino lá fora, vou voltar com fúria total. Vou voltar andando no ar. Vou voltar fazendo bolas de fogo flutuar em cima deles. E eles vão agradecer a Deus por eu ter obedecido o comando e ela também. Dá um outro glória a Deus melhor que esse. 11, nosso suprassumo, e terminamos aqui exemplo. A proposta do Pai para ele é de sofrimento, de dor, de morte, de angústia, de rejeição e todo o resto. O Pai Celestial fez uma proposta para o filho dele. Isaías 53, versículo 3. O Pai profetizou a proposta que lhe faria 2.000 anos atrás. Profetizou, vou fazer uma proposta lá na frente para o meu filho. Mas qual proposta é essa? Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Filho, eu estou te fazendo uma proposta para ser o homem mais rejeitado da face da terra na história da humanidade. Que mais? Homem de dores, sabe o que é sofrer. De quem os homens escondem o rosto, era desprezado e ninguém fala dele caso algum. 2 Samuel 7,14, Deus diz: eu vou esfolar ele vivo com uma vara na mão, se ele vier a aprontar na terra. Eu esfolo a vida dele. Queridos, para Deus querer pôr vocês em ordem, arrancar sua orelha fora, é porque o projeto dele para suas vidas é dos grandes. Em 2 Samuel 7,14, ele fala da proposta que está fazendo para o filho. Lhe serei por pai, me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos de homens. Essa proposta dá até medo. O Senhor Jesus, de tanto medo, chega a indagar. Em João capítulo 12, 27, ele está em angústia, de tanto medo. Está em angústia. Ele diz, o Senhor Jesus falando agora, está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Queridos, foi feita uma proposta enlouquecida. De dor, de morte, de desespero. Em Filipenses 2,8, a si mesmo se humilhou, tomando a forma sendo obediente até a morte, mandado para a morte. Quem que aceitaria uma proposta dessa? Quem que diria: Deus, como assim? A gente fala, seja feita a vontade do Senhor. Lógico, a vontade do Senhor é boa, agradável, traz paz. Aí olha essa proposta aqui, pior do que todas as anteriores. Olha, e sabe o que o Senhor Jesus diz em Hebreus 10:9? Eu te falei que essa é uma das maiores orações que você tem que fazer na tua vida. Sempre que você vai orar, inclua essa aqui. Sempre. Hebreus 10:9. Então, o Filho Jesus acrescentou quando está no céu: eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E para que isso se cumpra, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o Filho que é Espírito e estabelece o que seria em corpo humano pela eternidade. Quantos dariam glória a Deus aqui? Porque se o Pai está falando para mim que eu tenho que passar por isso, Ele nunca vai querer meu mal. Olha que lindo. Olha que lindo. E como é que terminou? E aqui termina a pregação. Filipenses 2:9-11. Pelo que, vamos lá, Filipenses 2:9-11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele lhe deu o nome que está acima de todo o nome.
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória daquele que mandou Ele e foi obedecido. Aplaudiu aí na tua casa? Pode assobiar, pode aplaudir. Esses aplausos porque foi liberado aí em casa, aqui na igreja, que ouve o áudio posteriormente, um espírito de obediência, custe o que custar. Quantos querem isso? Apaga todas as luzes, lembrando que não há nada de místico em apagar as luzes, é só para você não ver à direita e à esquerda, focar em Deus. Põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu me constranjo, tenho vergonha, por todas as vezes que contrariei o Senhor, que me dei por não saber, por quantas vezes fiz de conta que não entendi, que não ouvi. Peço perdão por todas as vezes que me esquivei. Peço perdão por todas as vezes que me rebelei, tanto em pensamentos, atitudes, ou por palavras, pensamentos. Mas eu estou de volta, me rendo aos teus pés, faço como Maria, toda a minha vida está aos pés do Senhor. Pede-me algo, fala para Ele: me pede algo, me peça algo, que eu quero fazer para o Senhor, algo que seja importante para ti. Pede para mim, custe o que custar, eu sempre quero obedecer. Amado Espírito Santo, eu revogo da minha vida, revogo do nosso relacionamento toda a minha teimosia. Eu me entrego nas tuas mãos, com espírito de obediência total. Por favor, não desista de mim. Volte a me guiar, me ensinar, me colocar aonde o Senhor planejou. Pai Celestial, Paizinho querido, peço perdão se o Senhor teve que lidar com filho ou filha rebelde, mas eu estou de volta, confiando a minha vida inteira nas mãos do Senhor. Eu me entrego ao querer do Senhor. Importa a tua vontade ser estabelecida na minha vida. Importa eu, Senhor, ganhar. Diga para Ele: se alguém tiver que perder, que eu saia perdendo e o Senhor ganhando. Esta é a minha oração, que faço de coração. Este é o meu desejo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Como sempre, nós vamos orar 3 minutos agora. Fale com teu Deus, tenha um particular com Ele. Aplique a pregação que acaba de ouvir em oração. Pede para Ele te ajudar a ser obediente. Eu vou me calar agora, vou te dar 3 minutos entre você e Ele.
Canta esse louvor, povo de Deus, canta. Eu me prostro, eu me rendo, me humilho diante de ti, Jesus. Eu me prostro, eu me rendo, me humilho diante de ti, Jesus. Teus caminhos são melhores que os meus, teus pensamentos mais altos que os meus. Quero viver submissa ao teu senhorio. Tu me amas mais do que eu possa imaginar. Me preparas caminhos de paz. Quero viver submisso ao teu senhorio. Oh, aleluia. Yeah. Eu me prostro, eu me rendo, me humilho diante de ti, Jesus. Eu me prostro, sim, Senhor. Eu me rendo, me humilho diante de ti, Jesus. Oh, teus caminhos são melhores que os meus, teus pensamentos mais altos que os meus. Quero viver submisso ao teu senhorio. Tu me amas mais do que eu possa imaginar. Me preparas caminhos de paz. Quero viver submisso ao teu senhorio. Aplaude, 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 aplaude. Amém, amém. Me amas mais do que eu posso. Podemos sentar, queridos, acende as luzes. Temos a apresentação dos nossos bebês. São mais 5 minutos e terminamos. Ainda estamos em tempo hábil. Você que trouxe teu bebezinho para a gente apresentar. Eu aproveito enquanto vem, eu sempre gosto de explicar isso. O que nós vamos fazer aqui, queridos, não é só dar uma bençãozinha na criança. Para isso eu não precisaria esperar vir aqui. O que nós vamos fazer é algo legítimo e legal. A embaixada do reino de Deus na terra é a igreja. E através da igreja ligamos e desligamos coisas oficialmente. Na igreja nós vamos desligar essas crianças do poder de Adão, de Satanás, e vamos transportá-las para dentro do reino de Deus. Essas crianças, através da igreja, os demônios vão ser proibidos legalmente de tocar no seu corpinho, e vai ser instalado anjo para guardar a vida delas. Não criticamos quem faz de batizar uma criança, mas a Bíblia diz que quem crer for batizado será salvo. Como é que eu vou batizar uma criança que não sabe ainda nem quem é o Senhor Jesus? Não faz sentido. Então, o Senhor Jesus, quando nasceu, primeiro foi apresentado no altar. Depois, quando ele sabia o que estava fazendo, ele foi se batizar. O mesmo nós fazemos com as crianças. Não batizamos, mas nós ungimos. Pode remover tudo aqui, abaixar tudo. Glória a Deus. Gostou do quê?
Ele falou que gostou daqui, ó. Aplaude a Deus, igreja. Gostei daqui. Mais algum bebê? E o avô coruja, vem aqui tirar foto mais de perto, vem. Foi lá comunicar que ele tem o neto dele. Amém. Senhor, meu Deus. Também ali. Senhor, meu Deus, Pai, começamos orando pela vida dos pais. Tua palavra nos ensina que as crianças são tuas e nós somos os mordomos delas. Crianças e o nosso amado que está ali. Senhor, a tua palavra diz que nós temos a carga de levar essas crianças para ti. Trazer para a tua igreja, ensinar que o Senhor Jesus vem em primeiro lugar, trazendo elas na igreja, custe o que custar. Por isso eu peço de sabedoria aos pais, de discernimento, para que saibam como conduzir os passos dessas crianças para ti. Dê para eles recursos para que dê o melhor a estas crianças. E agora eu quero ungir, começando pelos nossos menorzinhos, romper todo o poder da peste perniciosa, revogar toda a maldição de Adão do seu corpinho, desligar do poder de Satanás, dos demônios, e ligar oficialmente, transportar para dentro do reino de Deus, a vida do nosso amado aqui, dos bebês lá em cima. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós proibimos a pedofilia de tocar no seu corpinho. Jamais a prostituição infantil fará a sua cabeça. Jamais desviarão do Evangelho de Cristo. Jamais serão de calamidade para os seus pais. Nem adoecerão. Mas a partir de hoje os amados santos anjos protegem nosso amado embaixo. Esses dois bebês aqui, todos os dias da sua vida serão profetas do Deus Altíssimo, nunca desviarão, nos dando alegria como seus pais, em nome de Jesus. Amém. Sempre começamos nos menorzinhos, tá aqui ó, a bebezinha. Gabriela, 5 meses, uma mousses. Olha que mocezinha que eu achei desfilando pela igreja, que eu trouxe para o púlpito para vocês, olha. Não deixa quebrar. Não vão aplaudir, não? Apresentada diante do Senhor Jesus, diante da igreja, diante dos santos anjos sobre o altar de Deus, de hoje para sempre. Amém. No colo do pastor, o papai falou que ele é pesado, mas ele não é tão pesado, não. Como se chama? Léo. E qual é a idade do Léo? 3. Deixa eu contar. 1, 2, 3. Apresentado diante do Senhor Jesus, diante da igreja, diante dos santos anjos, sobre o altar de Deus, de hoje para sempre. Amém. Fala amém, Léo. Amém. Aí, vovô, tirou foto? Sobrinho e netinho, que gostoso, bem-vindos. Essa foto vai sair demais, a tia Rê tá tirando, né? Deus abençoe, bem-vindos. Aleluia, o Senhor é bom. Te entrego sobre o altar de Deus, diante da igreja, diante dos santos anjos, aos pés do Senhor Jesus Cristo, apresentado de hoje para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Aleluia. Vai em paz para a tua casa. Se inscreva na escola. Os cursos do Pedra Angular. Passa na livraria. Confiarei. Vou mergulhar. Vou me lançar.